Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Vocês lembram do Lincoln, meia criado na categoria de base do Grêmio, que passava por seleções de base e foi colocado numa listagem dos 50 jogadores mais valiosos do planeta? Vocês lembram do Lincoln? Vocês sabem por onde anda o Lincoln? É o que eu vou falar agora, porque o Lincoln voltou a jogar futebol. Ele é jovem ainda, tem 21 anos, vai fazer 22 apenas em novembro e parece que está renascendo para o futebol jogando na Europa. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações para a gente fortalecer sempre a nossa resenha. Bom, vamos falar do Lincoln então, que tem 21 anos, como eu disse, vai fazer 22 em junho. Se fala tanto tempo do Lincoln, né? Mas ele é o que a gente chama de categoria de base 98, ele é nascido em 1998. Lincoln, 21 anos, ele certa vez em 2014, logo depois da Copa do Mundo de 14, quando o Filipão assumiu o Grêmio novamente, um dia o Filipão tá assistindo o treino e aquele menino barbarizando. Ele vai lá, puxa aquele garoto e coloca para trabalhar no time de cima. Esse era o Lincoln. Na época ali, 2014, né, menino, ele só assinou o primeiro contrato no final daquele ano, já com 16 anos. Sabe que o que mais chama a atenção é que o Lincoln era muito falado já na categoria de base, porque é um meia de extrema qualidade, né? Pensador, aquele cara que pifa todo mundo, que trabalhava bem a bola, que tinha tudo para ser, digamos que uma das grandes vendas do Grêmio. Ele sempre foi chamado de uma promessa, de uma joia criada na base do Grêmio. O que acabou acontecendo? O Filipão acabou investindo muito no Lincoln, né? Conseguiu que ele fosse profissionalizado e mais. 2015, começo do Campeonato Brasileiro, tem um jogo do Grêmio contra a Ponte Preta dentro da arena, num domingo 11 da manhã, dia das mães. Foi um jogo de 3-3, o Renato Cajá barbarizou jogando com a camisa da Ponte Preta. Naquele jogo, o Filipão de técnico, o Douglas no banco e o Lincoln jogando como titular. O Filipão apostava demais nesse garoto, tanto que puxou do treino para o time principal e acabou dando sequência para que ele pudesse se destacar com a camisa do Grêmio. Aí chega 2016 e ele foi assim, né? Tanto com ele acabou jogando com o Filipão, acabou jogando com o Roger, e aí depois com o Renato ele não recebeu tantas oportunidades assim, aí ele começa a sair do Grêmio. Em 2016, contra o São Lourenço, ele faz o gol de um jogador mais jovem, fazendo um gol em Libertadores com a camisa do Grêmio. Antes tinha sido o Ronaldinho Gaúcho, o Lincoln vem lá um pouco mais jovem ainda e consegue fazer o gol lá na Libertadores de 2016. É claro que daí depois de 2017 ele acaba sendo emprestado para um time da Turquia para jogar o equivalente à segunda divisão turca, né, num outro plano de um futebol muito diferente daquilo com que se projetava para o Lincoln, né, porque quando o Lincoln aparece muito bem na categoria de base do Grêmio, ele consegue constantemente ser convocado para a seleção brasileira de base, começa a se trabalhar a ideia de que o Lincoln pudesse sair para um grande centro, né, para um futebol inglês, quem sabe para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, mas isso acabou não acontecendo, ele vai para a Turquia. Bom, aí ele volta em 2018, em 2018 aí ele não é aproveitado pelo Renato, ele é emprestado novamente, dessa vez para o América Mineiro. Depois do América Mineiro ele volta novamente para o Grêmio, não é mais aproveitado, e aí o Grêmio decide pôr um ponto final nisso e acaba negociando o Lincoln com Santa Clara de Portugal. E o Lincoln está então desde 2019 jogando no Santa Clara de Portugal, com outro tipo de carreira, com outro tipo de encaminhamento. Ele é o principal jogador, ele é a principal busca de jogadas, principal alternativa de jogadas dentro de campo. E eu tive conversando com um dos empresários que cuida agora, com o Lucas, que é um dos que cuida a carreira do Lincoln pela Trafic, e ele me garantiu, me confirmou que o Grêmio ainda tem 20% do Lincoln, ou seja, o Grêmio negociou o Lincoln para o futebol português, mas ficou com 20%, mais o direito de formação, o mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Lincoln se destacando da maneira que está em Portugal, ele ainda poderá render um bom dinheiro ao Grêmio. E por que eu estava dizendo há pouco que de certa forma se apostava muito no Lincoln, né, na capacidade técnica que ele tinha? Em 2015, o jornal britânico The Guardian, ele fez uma lista, e isso acontece constantemente nos tabloides ingleses, uma lista dos 50 jogadores jovens mais valiosos do futebol mundial. E entre os brasileiros aparecia o nome do Lincoln, jogador do Grêmio. Então o Lincoln não foi apenas um conto de fadas da base do Grêmio. O Lincoln, por exemplo, é contemporâneo do Jean-Pierre,
Eu lembro que o time de baixo tinha Jean-Pierre, tinha Nicolas Careca na frente, tinha Raul, que era um lateral direito também muito promissor, mas tinha como os dois pensadores de meio campo, jogando um pouco mais recuado, o Jean-Pierre e mais à frente, carregando a camisa 10, o Lincoln, que inclusive nas categorias de base e também na seleção brasileira, ele acabou sendo capitão na maioria das vezes que jogou. Tem uma história até muito engraçada, porque na época o coordenador da base da seleção brasileira era o Alexandre Galo, que foi jogador, né? Que foi volante, e o Alexandre Galo certa vez ficou sabendo que o Lincoln, em determinado momento, foi repreendido um dia na frente de todos os jogadores, porque ele tinha colocado o L e o 10, tinha feito um corte no cabelo e tinha pedido para o cabeleireiro desenhar o L e 10. E na época o Alexandre Galo acabou repreendendo ele, né? Tipo, pô, peraí, né? Tá chegando agora, tá sendo convocado para a seleção sub-15, depois foi jogar um sul-americano sub-17. Não é hora de achar que já também é o dono da camisa 10 da seleção brasileira. Chamou a atenção dele na frente de outros garotos e ele ficou... tomou aquilo como uma maneira de alguém mais experiente dizer para ele que ele precisava colocar o pé no chão. Então, um dia depois ele foi lá, desfez, passou máquina zero no cabelo, desfez o corte, e ele leva isso para a carreira dele, sempre comenta com os amigos, porque ali ele entendeu que ele não podia ficar o tempo inteiro vivendo aquele sonho de que ele sempre ia jogar com a camisa 10 da seleção brasileira. Então, para quem lembra do Lincoln e para quem não lembrava do Lincoln por onde anda, o Lincoln está jogando em Portugal e pode ser negociado na próxima janela de transferências, depende muito dessa pandemia, e inclusive render algum dinheiro para o Grêmio. Afinal de contas, o Grêmio ainda detém 20% dos direitos do Lincoln e mais o mecanismo de solidariedade. Isso também pode render futuramente uma boa grana para o Grêmio, tá bom? Lincoln, 21 anos, uma das joias reveladas na base do Grêmio. Revelado pelo Filipão, passou pelas mãos do Roger, chegou nas mãos do Renato e hoje está jogando no futebol de Portugal. Antes de sair, dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até mais!